Olá, tudo bem? Eu me chamo Geise, sou estudante de psicologia e hoje eu tô aqui com duas convidadas muito especiais para falarmos sobre um tema super importante, que é a violência de gênero contra mulheres dentro de relacionamentos abusivos. Bom, seja bem-vinda Lorena, seja bem-vinda Fabiana. Eu sou Lorena Amorim Bernardino, sou formada em Direito, especializada em Direito, Saúde e Bioética e Direito Tributário, trabalhando com ESG, e também hoje eu acumulo e estou como coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Salvador, através da Secretaria de Política para a Mulher, Infância e Juventude. Olá, Geise. Eu sou Fabiana Piton, sou psicóloga, mestre em família na Sociedade Contemporânea, analista junguiana pela International Association for Analytical Psychology e Associação Junguiana do Brasil. E o meu tema de aprofundamento e trabalho, além da psicologia clínica e na psicologia clínica, é justamente o entendimento dos relacionamentos abusivos, a violência contra a mulher e questões relacionadas a gênero. Bom, meninas, eu vou começar já iniciando uma pergunta para vocês. O que exatamente caracteriza uma relação abusiva, uma relação de violência, de uma discussão, de um conflito conjugal normal? A grosso modo, uma relação abusiva é aquela em que se ultrapassa os limites do respeito, né, em relação ao outro. É uma relação baseada em domínio, controle e poder, né? Então, a diferença de um relacionamento normal, eu diria que está na ausência, provavelmente, de mecanismos manipulatórios na hora em que vai se tentar esse ajuste. Se por um lado você tem um relacionamento normal em que houve, digamos assim, algum tipo de desacordo e o casal discute, briga, entra no consenso, ok. Mas no relacionamento abusivo, muitas vezes a própria briga é provocada para, inclusive, minar as energias do outro, né? Já que a gente está falando de mulher, no caso da mulher. Queria aproveitar que você trouxe esse aspecto do relacionamento abusivo e o que a gente vem observando e pelas experiências também. Como é que você entende de que a cultura, né, patriarcal tem influencia nessas questões dentro de um relacionamento de abusividade? Nossa, total. Vamos começar aqui, né? É o que a gente vem observando. A gente começa a tratar do assunto, observar o fenômeno e tentar entender. Primeiro, a gente entende, assim, de forma individual. Quando você pega um casal no relacionamento abusivo, são muitos comportamentos considerados narcisistas, perversos, que encaixam, né, nessa patologia, nesse diagnóstico, que fazem com que o homem tenha um comportamento de poder, controle, manipulação e violência. Só que quando a gente olha de uma maneira mais ampla, porque quando você começa a ver, os relacionamentos abusivos estão parecendo uma epidemia. Ou será que muitas vezes a gente não olhou para isso, né? No passado você tinha o senhor engenho, que era dono da mulher, dos filhos, dos escravos e decidia o destino de todos eles e ninguém questionava. Hoje a gente questiona. Então quando você vai ver, né, como é que a sociedade chancela ou educa os homens, são para serem narcisistas mesmo. Não terem empatia, e por isso que hoje já tem um trabalho no sentido de os homens poderem entrar em contato com as próprias emoções, para que, inclusive, né, possam criar empatia a respeito das emoções que eles estão provocando no outro. Então, tem um contexto social que chancela e, de certa forma, permite que esses relacionamentos abusivos aconteçam e que no passado não eram enxergados. Engraçado, Fábio, você trouxe aqui na sua fala essa questão do papel do homem, né, da história. Se a gente for analisar toda a história, o que a gente construiu até chegar aqui, a gente pode até chegar, poxa, a gente está vivenciando uma sociedade exitosa, não a melhor sociedade, porque a gente construiu uma sociedade baseada nesses pilares, né, e do papel do homem, da função do homem e o papel da mulher dentro de um contexto social e principalmente no contexto conjugal, quando a gente faz a questão da falta de equidade entre homem e mulher num relacionamento. E
quando se fala de um relacionamento abusivo, nós estamos falando muito da questão do homem em desfavor da mulher, né, e da questão da própria vítima neste papel. Mas, já que você trouxe essa questão do homem em si, que faz parte desse contexto, até as dificuldades que ele encontra, né, de entender, de se inserir nesse contexto, de se remediar deste papel que ele está inserido, sociocultural. São ritos de passagens que ele foi predestinado, né, entre aspas, a estar tendo que cumprir. E desfazer esses ritos de passagem dentro da psique do homem e da cultura machista é algo muito sério que a gente tem que enfrentar. Você concorda comigo? Completamente, né? Quando a gente pensa em combate à violência, a gente tem que pensar na forma como meninos e meninas são criados, né? As meninas são criadas para serem aprovadas. Então, isso é gravíssimo, porque é como se, na ânsia de ser aprovada por um homem qualquer, um homem, como eu estava falando, ele não escolhe, ela não escolhe, ela tem que ser escolhida. Ela vai se submeter a tudo e ele vai manipular, né, para poder, aproveitando que essa mulher está, digamos assim, entregue a ele. Por outro lado, ensina-se aos homens, primeiro, não pode chorar, ou não entre em contato com as suas emoções, seja um conquistador, não deixe ninguém te sobrepor. É sempre uma cultura do poder, né? Um homem também tem que se sobrepor ao outro. E aquele homem que se submete, ele é inclusive feminilizado. É uma sociedade em que tudo que é feminino é tido como algo desvalorizado, algo indesejável. E há uma necessidade da gente trazer, ou até discutir que valores femininos são esses. Porque eu costumo dizer, o feminino que conhecemos hoje é o feminino que o patriarcado atribui. Né? O lugar da sensibilidade, o lugar do cuidado, que na verdade é um trabalho, né, no passado, numa análise histórica mais robusta, né, como a historiadora Gerda Lerner nos fala, foi uma escravização do trabalho de cuidado. E aí os homens, eles vão exercer poder na guerra, né, sobrepujando outros povos, sobrepujando inclusive a mulher dentro da família, muitas vezes aquele que não consegue, ou do trabalho, por exemplo, não consegue ter um papel de poder, mas em casa ele vai exercer toda a violência que ele não consegue colocar no trabalho, na vida, enfim, na vida social, etc. Acho que são várias questões aqui, por enquanto estão vindo essas à mente. Então, assim, é bem claro que é uma questão mesmo do masculino e feminino, né? A questão há esse conflito mesmo social. Eu vou trazer aqui algumas questões que são questionadas, porque quando a gente, até em outros relacionamentos não heterossexuais entre o homem e a mulher, mas relacionamentos homoafetivos, até essa questão do feminino, ele é sim discriminado. Exatamente. Também, né? Então, essa dinâmica persiste em casais LGBTQIAPN+. Exatamente, exatamente. E aí eu fico me questionando de que forma essa cultura cis-heteropatriarcal, ela acaba influenciando as mulheres que estão dentro de relacionamentos abusivos, assim. Não só nos relacionamentos abusivos, em qualquer relacionamento, né? Primeiro, nós somos criadas achando que o casamento é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Aí eu vou sobrepondo outros autores, pesquisadores que valem a pena ser mencionados, como a Valesca Zanello, que vai falar, somos criadas sob o dispositivo amoroso. A mulher, ela só vai ter valor se ela estiver ligada a um homem. Sim. Antes disso, né, na história do patriarcado, a consolidação do patriarcado, essa mulher foi primeiro inferiorizada, tida também muitas vezes desumanizada. Não, ela não é pessoa. Eu vi uma frase que ficou muito forte na minha cabeça, né, dizendo assim que a grande ideia, a grande audácia do feminismo é achar que uma mulher é uma pessoa. A gente cresce achando que é pessoa, né? E depois a gente descobre que não é tratado como pessoa. Mas, enfim, primeiro, dispositivo amoroso. A gente tem sempre que estar ligado para alguém. E depois se romantiza a ideia de que está em casa ser mãe. Aí vem o dispositivo materno. Temos que ser mães. Então, é muito mais do que ser mãe. É incorporar digamos assim, a tarefa de cuidado para si. E muitas mulheres terão, digamos assim, verdadeiros maridos, filhos,
para cuidar, né? Enquanto as mulheres estão fazendo todas as tarefas de cuidado, o homem está lá no mundo, no dispositivo da eficácia. Eu faço, eu aconteço, né? E a mulher é negado muitas vezes esse direito, claro, né? A situação já melhorou bastante, mas ainda temos situações em que um casal, o marido fala, não trabalhe, cuide das crianças que eu cuido de tudo. Parece um acordo legal se realmente ele fosse real, mas na hora que as coisas desandam, principalmente porque essa mulher, ela abre mão de quem ela é, das potencialidades dela, da própria inteligência dela, né, que muitas vezes é pouco olhada. É interessante também um outro comentário de essa semana, até um homem comentando, né? Qual é a referência de um homem de atriz? De ator, vai ser um homem. De músico, vai ser um homem. De empresariado, vai ser um homem. E enquanto existem várias referências maravilhosas, ele fala assim, atriz, Fernanda Torres, ou Fernanda Montenegro, né? Cantora, eu acho a Beyoncé. Mas normalmente a gente se cultua, né? Mas os homens como aqueles que são os eficazes, as mulheres não. E aí, quando a coisa desanda, porque realmente essa mulher deixa de ser quem ela é, e ele vai... E talvez fosse aquilo que encantasse esse homem, né, no relacionamento. O casamento acaba, e como vão ficar as coisas? Na vara de família, provavelmente, ela é preguiçosa, ela tem condições de trabalhar completamente, eu não tenho que dar um valor a mais de pensão, porque ela pode trabalhar, ou então ela tem a mesma profissão que eu, mas imagina, 2 médicos, um teve todo um tempo para trabalhar, e ela ficou cuidando de 3 filhos, cada um em uma fase, e cuidando, assim, de levar para a atividade da escola, extracurricular, quer dizer, ela realmente foi o esteio para que essas crianças pudessem se tornar adultos extremamente bem informados. No entanto, ela não pôde cuidar da própria carreira, e na hora que ela se separa, ela ouve, ela podia trabalhar tanto quanto eu. É a perversa, nós convivemos hoje com uma questão, a mulher que edifica a casa, né? Quem nunca ouviu isso? Nós recebemos a culpa quase que por completo quando há um insucesso dentro de uma relação, dentro de um casamento. Porque o papel da mulher é edificar a casa. E edificar a casa é manter um relacionamento saudável, sem considerar essas outras questões que a gente está trazendo aqui. O que eu achei importante na sua fala, Fábio, é que só em nascermos mulheres, a gente com pouca idade, acho que com ainda criança, a gente consegue perceber a diferenciação cultural e social do homem, né? De que é como se o nosso coleguinha menino ele tivesse um pouco mais de capacidade e privilégios do que a gente. Né? Isso é incrível, como é perceptível desde ter idade entre nós. Você trouxe Valesca Zanello, de que eu sou apaixonada, você falou dos dispositivos amorosos que ela traz em seus textos, e eu queria que você falasse um pouco mais, porque essa questão do dispositivo amoroso na relação mulher, ok, a gente sabe, você trouxe aqui, mas o quanto isso influencia também a relação de mulher com mulher. Né, como muitas mulheres vivem numa competição desenfreada para estar no topo de uma prateleira, para poder, inclusive, resguardar, ou, inclusive, preencher essa cultura que nós estamos aqui discutindo e que nós vivenciamos ainda hoje. Então, são os 3, eu falei aqui, do amoroso, do materno, da eficácia, são dispositivos de subjetivação. Especialmente em relação a gênero. E no que diz respeito ao dispositivo amoroso, o que você trouxe é a questão da competição entre mulheres. Ela sempre fala algo nesse sentido assim, vai competir por um perebado. Muitas vezes a mulher está com uma formação assim, incrível. A nós também nos é exigido, digamos assim, pensem só o quanto de tempo que a gente perde para nos fantasiarmos de mulher, né? Unha, cabelo, enfim, malhação, procedimentos dermatológicos, etc. E os homens não. A gente já tá bem atrás nessa corrida da eficácia, porque a gente perde tempo com isso. E aí vem, pra quê? Pra competir com outra mulher, muitas vezes por um homem, para não ficar sozinha. Não é exatamente aquele homem. Ou para ser escolhida por aquele homem, né? Não interessa que homem é esse. E por ser escolhida, então, você está no topo da prateleira, né? E vai... Mas que nem sempre é. Que não é favorável, porque mais cedo ou mais tarde,
ela deixa bem claro, né? Qual é o modelo da prateleira no sentido da ideia do marketing do supermercado, que quem fica no lugar mais visível, né, das prateleiras está mais favorecido a ser escolhido. Quem é que está neste lugar favorecido? A mulher branca, magra, loura, rica, né? E ela logo frisa, né? Essa mulher, ela vai se desfavorecer porque a idade vai chegar e velha não tá favorecida, né? Então, temos tem as questões raciais também que ela aborda. Enfim. Interseccionalidade, né? Que aí acaba adentrando e também trazendo, é muito triste, né? Quando ela fala, por exemplo, que num grupo de WhatsApp o estereótipo das mulheres mulatas são as sexualizadas. As negras são aquelas para o trabalho, para serem servis. Por outro lado, as brancas são para casar, mas até que ponto também é um privilégio? Muitos fazem também a cisão, né? Aquela antiga cisão. A santa, desculpa o termo, posso falar aqui? A puta? A santa e a puta? Fica à vontade. Pois é. E a gente consegue entender, pela fala de vocês duas, que quando a gente tá nessa competição, a eficácia que a gente, muitas vezes, eu falo nós mulheres, a gente tem que ter dentro da nossa sociedade, a gente está perpassando por tantas outras questões que a gente precisa cuidar de casa, maternidade, família, tentar manter esse casamento, que muitas vezes não é um bom casamento, mas a gente está tentando manter, para não voltarmos a sermos vistas como aquelas que não foram escolhidas, aquelas que foram abandonadas. E aí eu fico me questionando muito no que sentido as mulheres brancas também, quando a gente pensa nesses marcadores sociais, em que sentido é tão positivo ser escolhida por ser branca, sabe? Porque a gente vê tantos outros casos, e aí vou citar, de pessoas famosas que são mulheres brancas que estão em casamentos, mas que esses casamentos estão fazendo com que elas sejam colocadas em papéis que muitas vezes a sociedade está julgando elas. Pelo papel que ela está, é o papel de traição, é o papel delas serem humilhadas. E a gente está vendo isso e ainda assim tem essa competitividade porque a sociedade coloca nós mulheres para competirmos, né? Como é que vocês conseguem enxergar isso? É muito interessante você trazer isso, Geise, porque você vê mulheres consideradas assim no padrão, belíssimas, em relacionamento abusivos, sofrendo traição, e fala assim, que privilégio é esse? Né, que inventaram que a mulher também teria para estar numa situação melhor. Não, ela não está também numa situação melhor. Ela, inclusive, eu que acompanho outras questões, né, até traria uma situação seguinte. A gente sabe que a maior parte da classe alta brasileira, ela é branca, né? Num relacionamento abusivo, as mulheres negras vão sofrer múltiplas violências. Eu acho que elas são os maiores alvos de feminicídio. As mulheres brancas, ou melhor, as mulheres que estão na elite ou na classe média e classe alta, elas são muito alvos do chamado abuso pós-divórcio, violência processual, em que o homem, quando ele tem dinheiro, quer dizer, tira ela. Você vê, muitas ganham o próprio dinheiro e são alvos de múltiplas traições do mesmo jeito. Agora, quando ela é aquela que ficou no lar para fazer o papel da esposa perfeita, quando se separa, ela não tem recurso financeiro e ele usa os recursos financeiros para colocar múltiplos processos só para violentar. Na verdade, o que você trouxe aí, Geise, complementa muito o que a gente vem discutindo, Fabiana. A violência, ela é realmente social mesmo, não tem classe social, não tem religiosidade, não tem raça. Nós temos mulheres das mais vulneráveis, as de classe A, B, C, né, sofrendo, mas essas questões de diferenciação do tipo de violência, uma coisa muito clara para mim. A violência emocional, Fabiana foi muito correta, assertiva, quando a questão do feminicídio está mais correlacionada às mulheres negras, né, e mais vulneráveis. Não que as outras não sejam, mas não que não maioria, ocorra, né? E vice-versa, claro, né? Como eu trouxe aqui. Mas quando a gente fala de violência psicológica, né, ela aliada a todas as demais mais violências, mas principalmente
nessas mulheres aqui que você trouxe aqui, né, e está conversando. E que é um pouco do que a gente está, né, trabalhando aqui, né, do relacionamento abusivo mesmo, com todas as suas características, porque são relacionamentos muitas vezes em que há sutilidade na violência que acontece naquele ciclo familiar e que é muito mais difícil de ser percebida, Exato. né? É muito mais difícil de ser curada, é muito mais difícil de ser tratada. Até quem vai tratar essa violência como profissional, né, responsável, tem que ter realmente um letramento de gênero, um letramento até sobre o assunto. Que é diferente daquela mulher que sofre uma violência explícita, física, que tem o olho roxo, que tem os gritos, que os vizinhos todos sabem e conhecem. É diferente, né? Todo mundo sabe que aquele senhor, ou enfim, ou aquela agressora que aconteceu uma relação física, existe uma violência ali. Mas quando ela é sutil, quando ela é mascarada, quando ela vem trazendo traumas e feridas dentro de uma relação, esse é um ponto que precisa ser mais falado, precisa ser mais trabalhado, né? Porque muitas vezes tanto a vítima ou o agressor, eles não se reconhecem naqueles lotes, porque eles vêm de uma questão mesmo geracional. Sim. Né? Eles se reconhecem como possível e como positiva aquelas ações, como normal, porque já vem de uma questão geracional, familiar, cultural, que caberia aqui a gente levar horas tratando. Eu fico pensando também, dentro dessa relação que você traz, onde o agressor ele não se enxerga como agressor, e é como a sociedade, a maior parte das vezes, coloca isso, onde se encaixa o bombardeio do amor? Vamos lá, né? E se encaixa no que Lori estava falando, né? Os mecanismos sutis de violência psicológica. E, enfim, a princípio o bombardeio do amor parece uma coisa boa. O que eu costumo dizer é, né, não temos estatísticas. A grande maioria, eu posso falar assim algo em torno assim, de 90% dos relacionamentos não vão começar violentos. Eu já vi relacionamento que começou violento, já com violência psicológica. Também já. E a pessoa, e é curioso, né, porque a pessoa já, como é que ela já se submete, já sucumbe e perde a capacidade de enxergar as coisas que estão acontecendo. É o que eu li seu artigo. Quando você fala do negging, que é esse termo, você traz sim. Seria sobre isso mesmo? Sim, inclusive o negging é usado até como estratégia de paquera. Como é isso? Uma desvalorização. Você fala assim, você é bonita, mas... Ou então assim, eu gosto de pessoas que são assim, assado, com um padrão totalmente diferente do seu e te coloca de uma maneira mais se sentindo inferior. E dessa forma, ele tá puxando você pra ele. Você não sabe nem que ele tá afim de você, porque ele tá falando mal, de certa forma, como é que eu posso dizer? Colocando características colocando você fora do padrão que ele diz que teria. E você fica, digamos assim, vulnerável a esta pessoa. Mas, em geral, os relacionamentos costumam começar com love bombing. É difícil a gente precisar a linha, assim, onde fica a linha de corte entre um relacionamento normal, em que as pessoas realmente tentam mostrar o melhor de si, é normal, né? Você não vai mostrando seus defeitos para o outro. E se você tiver alguma coisa que você se envergonhe, você vai levar um tempinho aí para falar. Mas... no caso de um relacionamento abusivo, esse love bombing, ele é mais ou bombardeio de amor, né? Ele é mais insidioso, ele é mais forte, né? No dar flores, fazer 1000 elogios, espelhar, digamos assim, você gosta disso? Que engraçado, eu também gosto. Joias, você faz tal coisa? Joias. Agora eu também, eu quero chamar atenção para uma coisa, às vezes não tem joias, não tem bombons, não tem flores, mas tem... Atenção. Tem atenção, Desmedida. tem outras coisas que colocam ele como cara, mas esse cara é o príncipe, né? Ou então ele quer fazer planos de casamento, assume o relacionamento muito rápido, tudo isso porque ele sabe também que essa máscara vai cair uma hora. Agora, também vamos tirar esses rótulos, essas caixinhas, porque eu também sei de relacionamentos cujo love bombing durou anos. E só quando, por exemplo, você tem o caso da Maria da Penha. O cara era bastante educado, era o genro que todas as mães queriam ter,
E dizem que ele era muito paquerado, muito visado. E tá bom, casa com a Maria da Penha. Quando ele tem filhos com ela, se não me engano, que aí ele era colombiano, que a estadia dele tá garantida, aí ele se revela. Né? Então, pode demorar muitos anos. Ela pode ser descartada. Ela já não mais, eu não preciso mais alimentar. Só que você vê, né? Ele podia descartar, acabar o relacionamento, mas não foi isso que ele fez. Ele descartou, ele queria descartar literalmente isso matando. Emparelha, isso faz um tchuque assim na cabeça dessas mulheres que passam por Perfeito, isso, né? E como é que ela consegue como é esse processo de uma mulher que sofre esse tipo de abuso? Ela consegue realmente se entender e entender de que está numa dinâmica dessa tão Vamos lá, né? manipulativa. É difícil porque o love bombing justamente vai criar a conexão, vai criar confiança no outro. Então, quando essa confiança está estabelecida e ele começa a agir de maneira não muito legal, ela fica com a imagem do cara legal que estava no início do relacionamento. Então, acontece o que a gente chama de dissonância cognitiva. Bem, esse cara sempre foi legal. Esse cara fez uma coisa que não tão legal. Vou ficar com o quê? E aí é uma acomodação cognitiva a essa situação, né? Entre um e outro. Claro que é melhor para a mulher pensar, já que ela precisa estar com alguém, temos o dispositivo amoroso aí, que o cara legal, ele só fez uma coisa que não foi legal. Ou então, as coisas vão aumentando a frequência e aí ela continua se questionando, né? Ela vai tentando fazer este homem voltar ao que era antes, sem entender que aquele não era o homem dela. Era apenas a massa que ele usou para poder chegar lá, né? Então, a gente diz que há um rebaixamento da consciência. É muito difícil da mulher identificar o abuso. Pode levar anos depois até, inclusive, do fim de um relacionamento para enxergar, ou nunca, passar a vida toda sem enxergar o abuso. A gente vê situações, inclusive, de mulheres na chamada síndrome de Estocolmo, né, em que ela já está num relacionamento extremamente abusivo e ela ainda defende o agressor. Sim. E como é que essa identificação com o agressor, ela pode alterar a percepção dessa mulher sobre ela mesma? Porque aí a gente consegue entender que tem uma identificação com o agressor no sentido de que ela está comparando, colocando na balança atitudes que ele teve no início do relacionamento ou durante certo período do relacionamento, que foram atitudes muito positivas. Sim. Atitude amorosa, de ser muito educado, da própria família, muitas vezes, gostar e validar esse relacionamento, porque é importante essa validação. Sim. E aí ele se transforma. E aí ela começa também a se questionar, será que fiz algo? Começa a se identificar. Como é que isso acaba atingindo a percepção mas dela? é assim mesmo, Geise. A mulher, em vez de julgar o comportamento do homem, ela começa a se questionar. O que é que eu fiz? A mulher que é dificular, que é responsável pelo relacionamento, que se der fracasso a culpa é dela, né? Ela começa a pensar, o que é que eu fiz de errado para ele me tratar dessa forma? Então isso vai fazendo com que ela assuma a perspectiva de realidade do agressor. Ela começa a rondar o agressor psiquicamente, pensando assim, o que é que eu posso fazer para este homem não me agredir, ou para eu agradar este homem e as coisas voltarem a ser como era antes. Essa é, inclusive, um mecanismo da síndrome de Estocolmo. Então, ela, inclusive, vai continuar olhando esse cara como... O pior de tudo ela vai ver esse cara como um cara legal, muito ainda o príncipe, e o problema tá com ela. Ainda tem um porém, né? Ele acaba que vira uma manipulação ao ponto de que nunca vai existir a regra. Ela nunca vai chegar no ponto final, na reta final. Porque as regras elas vão mudar a qualquer momento. Porque ele não quer que ela chegue. Ela quer que ela esteja nesse lugar. Ela quer que a mulher esteja sempre, ele quer que ela esteja sempre nesse lugar. Então ela fica cada vez mais nesta ilusão de que ela vai conseguir, né, preencher, né, essas questões de um vazio que não é dela, de uma questão que não é dela, que está completamente intrínseca no manipulador, né, dentro daquela relação abusiva. Porque a gente está falando muito do homem aqui, né, mas é bom a gente chamar a atenção que em relacionamentos também pode ser acontecer de forma contrária, né, ser a mulher que faz a manipulação do relacionamento. E eu acho que começa a
enveredar por um caminho de competitividade, de agressividade, e é o que a gente vai chegar até no abuso reativo, né? A mulher, ela começa também a ter ações, né? O que a vítima... Aí ela se culpa porque ela acha que ela que foi abusiva, sem entender que, na verdade, foi uma reação ao abuso dele. Sim. Ou até não entender. Mas foi interessante o que você trouxe, muito importante mesmo, né? Essa coisa de você ficar se perguntando o que é que eu fiz, ficar rondando, e ele agora manipula. Agora eu quero ele isso, tá na minha agora mão. Eu não quero isso. Você é isso, você é aquilo. Você trouxe acusa, distorce os fatos, aí a gente vai entrando no gaslight, do gaslight, né? E você acredita que neste contexto, nesta relação abusiva, há a questão da inveja, uma inveja do abusador em relação ao abusado? Vamos falar do transtorno de personalidade narcisista, Sim. Perverso para os, digamos assim, num esquema mais do senso comum, mas dentro da psicologia junguiana a gente chama nessa narcisista alfa. Essa característica do ter o vazio e da inveja, da competitividade, é típica de uma personalidade narcisista. A perversidade dentro da personalidade narcisista é que vai determinar o que é que ele vai fazer com o outro, inclusive a falta de empatia, né, com o outro. Não necessariamente uma pessoa narcisista ela é perversa, mas no tipo perverso, ela vai utilizar todos esses mecanismos manipulatórios, inclusive se ela encontrar, eu acho que uma mulher não consegue entender que ela pode ser alvo de inveja do outro. Imagina, eu que estou me sentindo aqui a culpada, não consigo fazer nada direito. Este homem está me invejando? Inveja. Inveja é a alegria que você tem, a mínima alegria que você tem na vida, porque os sentimentos bons, as emoções boas, ele não tem, ele só tem os ruins. É este o vazio que Lorena falou, que um narcisista tenta preencher, mas não consegue. Então, por outro lado, também ele não entra em contato consigo e todas as suas frustrações são jogadas para o outro como se fosse um saco de batata. A escolhida, né? Que ele escolheu naquele momento para poder... Para poder acabar com a raça, coitada, né? É aí que ocorre, então, essa tentativa de tentar minar... Ela acha que ela é escolhida, mas as ela características dessa mulher, né? Essa mulher tem ali todos os seus potenciais, tem sua carreira, tem seus desejos. E aí, esse homem, esse agressor ou agressora tenta minar essas características tão positivas que aquela pessoa acho que a gente pode colocar aqui de uma maneira bem didática, né? Das características típicas de um homem narcisista, que é a maior incidência dos homens agressores no relacionamento abusivo. A inveja, a competitividade, a manipulação, este vazio que não se completa com nada. O que mais, Fabiana? Eu acho que podem vir outras questões também. E o que é arquétipo de trickster? Trickster. O que é isso? Então, o arquétipo do trickster, ele está presente em todas as culturas. E o trickster é aquele, eu acho que eu diria assim, é mais fácil falar do Hermes, da mitologia grega, que é o do comércio, ele é do inconsciente, ele é o trapaceiro também. É ao mesmo tempo que pode levar você a se conhecer, porque ele é do inconsciente, ele é o trapaceiro, ele faz as trocas. Aí, onde é que isso entra num relacionamento abusivo? Especialmente no gaslighting. Porque o trickster, ele vai distorcer os fatos. Né? Tem um aspecto, digamos assim, mais grosseiro, e que existe, por incrível que pareça, existe. O nome gaslighting, ele foi inspirado numa peça em que gaslighting é luz de candeeiro, né? Sim. Em que o marido ele estava interessado no dinheiro dela e ele ia diminuindo a luz de candeeiro. A mulher dizia, mas a luz tá apagando. Não, impressão sua. No filme Gaslight, que vocês acham no YouTube, aí vocês vão encontrar assim, ele pega as joias ou pega alguma coisa, esconde e diz que foi ela que escondeu. E ela começa a duvidar da própria capacidade de percepção. Isso é muito característica do trickster. A primeira vez que eu tive encontro com esse termo, do significado, não foi nem através do filme Gaslight, foi através de um livro. Papel de parede amarelo, ou parede amarela, algo assim do tipo, eu não me lembro, que também é um papel de parede que ele ia desbotando, já tem muitos anos que eu li, e ela questionava, tá desbotado, e o marido dizia, não tá desbotado, ele é amarelo, e ela olhava isso, ela ia entristecendo, ela ia adoecendo, até realmente ela ser considerada, e tratada socialmente como uma pessoa com alguns distúrbios, a louca. Agora, por que isso acontece? Porque ela entregou o crivo de realidade a ele.
A gente cresceu acreditando que encontraremos um homem salvador e O protetor. príncipe encantado no cavalo branco. E por isso a gente confia nele, por isso a gente entrega, acho que da mesma forma paternal, aí tem uma questão das mulheres também, né, de se emanciparem, paternal no sentido dele vai dizer o que é certo e errado pra mim, a gente coloca e dá esse poder pra este homem dizer o que é certo e errado pra gente. Quais os impactos, assim, psicológicos que viver dentro de uma relação abusiva acaba gerando nessas mulheres? Bem, para começar, muita ansiedade, depressão, distúrbios psicossomáticos, principalmente, é muito visto fibromialgia. Doenças autoimunes, elas doenças começam a ter autoimunes, doenças autoimunes. exatamente. O transtorno de estresse pós-traumático. Então, ela fica em hipervigilância para saber o que é que vai acontecer, tentando evitar alguma coisa. Fora, digamos assim, eu acho que outras patologias, inclusive, vão redundando em patologias físicas. Esses são os principais. Eu tenho um caso interessante, né, que é com a permissão de uma paciente. Ela tinha uma arritmia cardíaca, ela tinha duas patologias no coração, arritmia e umas paradas, enfim, não tô sabendo reproduzir. Mas primeiro, antes dela se dar conta do relacionamento abusivo, que era um relacionamento com violência psicológica muito sutil, ela vai ao cardiologista e vê que tá tudo bem. E eles falam, olha, isso aqui, o que você tem é psicológico. Tem arritmia? Tem arritmia, mas é psicológico, não tem nada orgânico aqui. E aí, isso era principalmente na hora de dormir. Por quê? Porque na hora de dormir é a hora que o marido chegava e acordava ela no meio da noite. Olha, você deixou a janela aberta e entrou não sei o quê. Tipo assim, umas acusações, assim, bem ridículas. Coisas que não cabiam acordá-la para poder acusar. E ela nem tinha feito também, né? A gente consegue aprender algo dos aspectos psicossociais, dos aspectos sociais, da relação, da percepção da mulher através do olhar para o agressor, dessa percepção do agressor? Olha, sim, a gente vem falando da questão da socialização, né? Meninos não choram, meninos têm que ser fortes, têm que sobrepujar os outros meninos, tem todas essas questões envolvidas. Por outro lado, não devemos parar de olhar que a gente vive, existe um contexto social, esse contexto é assustador, porque quando você traça o perfil de agressores em vários relacionamentos abusivos, o quanto que eles são parecidos, o quanto que o comportamento dele é estereotipado. Então, a gente não está falando mais de uma expressão, pode falar de uma patologia, sim, mas tantas patologias, por exemplo, a gente sabe que hoje o Brasil é campeão de afastamento no trabalho por depressão e ansiedade. Que contexto ansiogênico que a gente tem aqui no Brasil para que isso aconteça? E que contexto cultural é esse em que o patriarcado ou a cultura machista, ou melhor, o machismo estrutural, ele se estrutura e ele não está apenas na criação de uma criança, ele está nas condutas, inclusive, acho que as escolas já avançaram muito nesse sentido, está na maneira como a gente vai conduzir na política, está Todos também ambientes. no judiciário, está em todos os ambientes. Todos os ambientes. Nos livros que se escrevem, nos filmes que são lançados, enfim, tá em todos os lugares, está permeado na cultura, na educação, nas leis, na justiça, em vários E numa lugares. experiência própria, eu vou dizer, tá? É assim, a pessoa que foi a partir do conhecimento, né, do letramento de gênero, de me debruçar sobre o assunto, que você consegue perceber também, em tudo isso que Fabiana trouxe, essas questões. Todos os dias, né? Todos os dias. Enquanto você não se debruça, você passa a entender, estudar um pouco sobre o tema, você muitas vezes perpassa por situações que tem esse viés mesmo, machista, enfim, e não se dá conta, né? Mesmo sendo mulher, mesmo sendo a parte menos beneficiada nessa cultura que a gente tem aqui hoje. Vamos lá, né? Muitas de nós todos nós quase praticamente, né? Está nas redes sociais. E notícias, a maneira como essas notícias são colocadas, como elas são julgadas,
é que é o maior sinal Sim, a disso gente aí. tratou sobre isso, inclusive, esses dias, não foi? Porque essas situações, como são tratadas ainda assim nas redes sociais, a gente encontra muita coisa boa na rede social, mas a gente consegue entender também a forma como as pessoas julgam questões muito sérias que são colocadas ali, mas com um olhar completamente enviesado, e muitas vezes até para justificar o seu próprio inferno pessoal. Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente está falando dos infernos pessoais de cada um partícipe naquela relação, né? Porque com certeza a vítima, né, que se coloca, ou que está num relacionamento desse, as suas dificuldades até de sair de um ciclo abusivo e tal, está correlacionado também às questões geracionais dela, né? As feridas que podem ser completamente diferentes da do agressor, né? E o agressor também. Então, mas muitas vezes a ferida de um, às vezes, se encaixa bem com a ferida do outro. Compensa. E aí faz com que isso vira esse ciclo de abuso reativo um com o outro, e já não se sabe mais quem é quem dentro daquela relação. A gente pode até trazer aqui, não sei se é interessante, né? Trazer alguns casos típicos. Não estou falando nem de relacionamento abusivo, não. É como algumas coisas foram tratadas. Por exemplo, o mais básico de todos. Todos os dias, você ficar atenta, tem uma manchete dizendo: uma mulher sofreu feminicídio. Mas a manchete não é sofreu feminicídio. A mulher foi morta pelo ex-parceiro. Aí aparece a imagem dela. Dele não. Sim, é dela que ela foi morta. Quem matou? Ela foi morta. Foi morta. Aparece morta, o suspeito é o companheiro, o ex-companheiro. Companheiro, assim, ela já estava para sair do ciclo abusivo, e como ele não aceita, você não tem chance de existir. Então eu te mato, né? Mas os jornalistas sempre colocavam uma manchete, hoje até melhorou um pouco mais. Ele não aceitou o fim do relacionamento. Eu ficava tão revoltada. Como é isso? A mulher não tem... Ele não aceitou, então mata. É isso mesmo, né? Não havia nenhuma questão de crítica em relação a isso, né? Outra situação interessante, né? Porque voltou à tona recentemente, a história do DJ Ives, que estão desconfiados que a ex-mulher teria voltado para ele, e que ao mesmo tempo a justiça teria aumentado a pena de 3 para 8 meses. Primeiro ela divulga os vídeos em que ele está agredindo ela com o bebê no colo, e depois ele divulga um vídeo em que ela está tentando se matar, se jogar da janela. E aí algumas pessoas chegam para mim: olha, Fabiana, isso aqui, que não sei quem é o mais louco. Os dois, eu falo, eu sei. É ele que enlouquece ela. E aí, como é que isso é enxergado? É enxergado como, não, é uma questão de opinião, é ele ou é ela, né? Tem os outros casos. Então, Fábio, é fundamental, né, de que até quem vai trabalhar na parte psicológica, né, nesses casos, com vítimas ou com agressores, que tem um letramento realmente senão de você gênero. não acolhe Você essa não consegue, pessoa, não consegue e acolher, essa pessoa, né, não consegue, inclusive, superar o relacionamento abusivo. Você até revitimizada, né, dentro de um contexto de Fora terapia. que você não vai ajudar, né? Ela vai ter uma tendência a voltar para esse relacionamento abusivo, provavelmente no mínimo umas 7 vezes. Dizem que a média é essa. Mas se ela tiver um bom apoio de uma rede de apoio adequada e um suporte adequado psicológico, ela vai poder, felizmente, sair desse relacionamento. Vai demorar a cair a ficha de por que não, por que ele não me quis, por que ficou assim, o que foi que eu fiz. Ainda vai demorar, mas um suporte vai ajudá-la a se fortalecer e se desidentificar, não exatamente do agressor, mas eu digo que é um amante demoníaco que tem dentro dela, que é incorporado na psique dela e que fica rondando, né, falando o que ela deve fazer, não deve fazer, para ele não fazer nada de errado, ou para poder agradá-lo, etc. E na prática, Fábio, assim, a gente muito fala da pedra cinza. Boa. O que você tem de estratégia? Assim, o que você pode dividir conosco de estratégia? Eu posso falar de pedra cinza e contato zero. É interessante, porque são 2 recursos da psicologia comportamental e que são muito utilizados nesses casos, né? O que é? Primeiro, contato zero. Acabou um relacionamento, acho que vale até para um relacionamento saudável, que a pessoa não consegue esquecer, né? Não olhar a rede social, corta contato, em vez de ficar conversando e tal. Mas no relacionamento abusivo isso é mais importante ainda, porque no comportamento típico abusivo, ele vai fazer o chamado hoovering, que é o boomerang, tentar trazer de volta.
Ele, por mais que ele seja abusivo, um ciclo da violência, ele começa com love bombing. E aí ele vai escalando a violência até o ponto que ela não suporta e rompe. Aí depois dá-se um tempo variável para cada relacionamento para começar de novo. Aí ele vai lá reconquistar ela, fazendo love bombing de novo, né? E a tendência é ela ser conquistada e agredida. Ser conquistada, agredida até o ponto de não suportar. Né? Então, você tem toda esta dinâmica em que a gente precisa mesmo dar esse suporte para essa pessoa, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu já me perdi um pouquinho que ela possa superar, né? Ela consiga sim, eu tava superar. falando de contato zero. O contato zero é fundamental para que, primeiro, né, a gente, veja só, a gente tem uns estudos mais atuais que mostram que as mulheres apresentam a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo vem através de uns estudos sobre assalto a banco, em que se fazia refém, e a polícia via que depois que os reféns eram libertados, eles não conseguiam os depoimentos porque eles defendiam o raptor. E ela tende a defender o raptor, né? Então, o contato zero é importante até para ela não ficar sob essa influência. Senão, ele suga ela de volta para o relacionamento. Não só isso. Porque pode ser até que ela já não queira mais esse relacionamento e, estando com o contato de canal aberto, ela vai continuar sendo agredida por ele. Algumas mulheres ingenuamente acham que não, vamos ser amigos, aquele discurso, gente, para relacionamento abusivo, esse discurso não cola. É contato zero. O que acontece é que, às vezes, a mulher se separa num relacionamento e tem filhos com o agressor. É isso que eu te ela perguntar. não pode manter contato zero, porque senão ela é taxada de alienadora e ela pode perder a guarda dos filhos por conta disso. Então ela tem que fazer o chamado pedra cinza. O que é isso, né? É tentar enxergar o companheiro como uma pedra cinza. O que é uma pedra cinza? É uma coisa que inerte, que não expressa emoção, que fica mais, digamos assim, ocultada. me ajudem. Tá ali um pouco isso, ocultada. Ela vai ter contato por conta dos filhos. Uma pedra cinza aqui no estúdio ninguém ia perceber, Sim, provavelmente. Mas se fosse vermelha, a gente ia ver, né? É como se fizesse com que ele perdesse a esperança, a expectativa de continuar prosperando nos abusos, né? Na verdade, a pedra cinza consiste em você tratar ele com o mínimo de emoção possível. O que acontece nessas comunicações? Você vai tratar de algum assunto da criança, porque é o que precisa, e ele vai lá e faz, pode ser pelo telefone, se ela deixar, o melhor é que não fique por telefone, é melhor que fique por escrito. Ele vai fazer um texto gigante, em que ele não vai responder a pergunta ou a demanda, e vai desqualificar, xingar, acusar, distorcer a realidade, dizer que não fez uma coisa que ele fez, e aí isso vai provocar muita raiva nela. Mas ela não pode reagir com raiva. Eu digo, espera 3 dias, 3 dias não é o prazo para responder um e-mail? Espera 3 dias para responder, porque até lá você já se acalmou, você só vai responder o que diz respeito àquilo que você está tratando. Isso é pedra cinza. Eu também acrescentaria, assim, não é sobre a questão da pedra cinza, né? O que eu observo é que os relacionamentos abusivos, eles têm uma conexão mais forte do que num relacionamento saudável. E não é, claro que isso não é bom, né? Você tá atado, eu diria que é uma escravidão psíquica. E é mais difícil porque muitas vezes a jaula já está aberta e não é uma outra pessoa que consegue tirar a pessoa da jaula. Ela que tem que descobrir que ela está livre. Sim. Às vezes ela não está livre mesmo, não. Porque ele pode usar os mil artifícios, pra que ela não especialmente esteja livre. no cuidado das crianças, para que ela não se liberte. Mas ela precisa, digamos assim, tentar ao máximo se desemocionar, porque a emoção, mesmo que ele não tenha acesso, ele alimenta. Eu diria que ainda é uma conexão inconsciente para aqueles psicólogos que trabalham com as linhas que acreditam na existência de um inconsciente. É uma conexão inconsciente forte e ele quer a emoção dela. É a emoção que ele, inclusive, não acessa a dele. Ele quer a emoção dela, mesmo que seja a pior possível. É um tema tão, tão profundo que a gente ainda tem muita coisa a se tratar. E com fé em Deus, né, Fábio? A gente ainda vai tratar. A gente ainda não chegou ainda nos abusos, o pós-divórcio.
esses abusos pré-divórcio, pré-rompimento, essas questões todas, ainda tem muita coisa que a gente precisa tratar, mas o que eu posso trazer como reflexão é o quanto é muito bom, né, poder debater esse tema de uma forma leve, de uma forma consciente, de que é um tema que perpassa sobre muitas famílias, né, sobre muitas mulheres que precisam ouvir um pouco sobre isso, precisam entender, né, e sentir de que elas são entendidas e que elas têm apoio. Precisa acolher. Elas são acolhidas, né? Eu diria que programas como esse, né, são importantes para criar essa conscientização nas pessoas e fazer as pessoas entenderem que a mulher num relacionamento abusivo, ela não se comporta de uma maneira lógica. Isso é preciso ser compreendido para se não ficar julgando. Ah, mas por que ela está no relacionamento abusivo e ela continua? Ah, mas ela gosta então, né? Não é só essa questão de julgar a mulher, né? Vamos julgar todos aqueles que estão nessa relação, principalmente quando é algo muito que foi socializado, né? Aquela abusividade. Mas assim, eu não tenho esse repertório. Eu não vou chegar perto, eu não vou acolher, não vou ser solidária, não vou ter sororidade com aquela mulher. Eu acho que isso aí é uma das piores coisas que nós mulheres... Está nas raízes da competição, né? Da competição, aí a gente vai voltar ao que a gente vem falando. Quero agradecer a presença de vocês duas. É um episódio muito especial, tanto para mim como mulher, tanto para quem vai ouvir. Tenho certeza que será um episódio bastante ouvido. A vocês de casa que estão ouvindo, peço que vocês sigam a gente nas redes sociais, curtam, compartilhem, enviem para amigos, comentem. Meninas, quem está em casa, como é que consegue encontrar vocês, as redes sociais de vocês? No meu Instagram, né, @Fabiana_Piton, Piton é P-I-T-H-O-N de natureza. Eu acho que por ali já é o caminho. Mesma coisa, Instagram, @Lorena Amorim Bernardino, e aí consegue também me encontrar. Obrigada pela presença de todas e até a próxima.